Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos iniciar essa nossa nova pregação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, a Igreja coloca no primeiro dia deste mês de junho, o mês do Sagrado Coração de Jesus, uma antífona com a qual ela nos acolhe na Santa Missa, e eu acolho vocês neste momento. Os pagãos me contaram suas fábulas, mas nada valem perante a vossa lei. Diante dos reis, falei da vossa aliança sem me envergonhar. Essas palavras, esses 2 versículos do Salmo 119 se aplicam perfeitamente ao santo que nós estamos festejando hoje, São Justino. São Justino, também vindo do paganismo, apreciou, comparou, estudou as várias crenças das várias escolas filosóficas do seu tempo, final do século II da nossa igreja, e chegou à conclusão de que, comparando aquele conjunto de crendices com a palavra de Deus, com a lei de Deus, com as verdades do cristianismo, ele as considerou aquelas fábulas. E por isso, diante dos reis, diante dos poderes, diante do Império Romano, ele estava em plena perseguição aos cristãos. Diz aqui o salmo aplicado a São Justino, não deixou de falar da aliança que Deus tinha feito com seu povo, da aliança que Deus tinha celebrado com ele, Justino. E Justino falava dos interesses do reino de Deus, falava de Jesus Cristo, falava da sua fé, fazia uma maravilhosa confissão de fé diante dos poderes daquele tempo. Por quê? Porque quando ele foi solicitado a queimar incenso para os deuses do império, ele se negou. Ele reafirmou a sua fé e por isso foi condenado à morte por degola. Nós temos no nosso catecismo, eu faço questão, sempre nós usamos o nosso catecismo, os documentos do Vaticano II, na nossa comunidade, desde o início, desde a fundação, desde 1964, mesmo antes de termos o catecismo, mesmo em 1984, quando nós começamos, nós já usávamos os documentos da Igreja. Por isso, isto que o Papa está pedindo para as dioceses, para as paróquias, para as novas comunidades, para as associações, de que se estude, haja um debruçar-se sobre os documentos do Vaticano e o catecismo. Para nós, isto é o pão de cada dia. Em cada pregação, nós temos que fazer uso da Sagrada Escritura e do Catecismo e do Vaticano II. Vou então fundamentar no Catecismo isto que eu acabei de falar com vocês, que da palavra que reflete muito bem a postura de São Justino diante do Império Romano, considerando aqueles deuses como verdadeiras fábulas, aos quais ele se negava a queimar incenso por conta da maravilha que ele percebia e na qual ele acreditava que era a lei do Senhor. No ponto
2113 do Catecismo, estamos dentro do capítulo sobre a idolatria. A Igreja diz assim: numerosos mártires morreram por não adorar a besta, recusando-se até a simular o seu culto. A idolatria nega o senhorio exclusivo de Deus. É, portanto, incompatível com a comunhão divina. Está aqui o ensinamento da Igreja, como nós cristãos não podemos correr atrás de nada além do Evangelho, da Palavra de Deus, dos ensinamentos da Igreja, que são instrumentos que nos põem em comunhão com o Deus único e verdadeiro. A idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. A idolatria é uma tentação constante da fé. E em que consiste a idolatria? Em divinizar o que não é Deus. Quando é que eu sei que estou caindo na idolatria? Aqui. Quando o homem presta honra e veneração a uma criatura em lugar de Deus. Quer se trate de deuses ou de demônios, como por exemplo no satanismo, na evocação dos mortos, como trate-se do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do estado do dinheiro, e tudo isso se resume, está contido, está condenado pela palavra de Jesus em Mateus 6:24. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mais adiante, aqui mesmo nesse ponto 2113, a Igreja termina com a frase com a qual eu comecei. Numerosos mártires morreram para não adorar a besta, para não traírem a sua aliança com Deus. Hoje quero falar com vocês a respeito da visão que está nos nossos pilares de construção da nossa comunidade. Foi-me pedido, através de uma pessoa que nos orientava na organização do meu pensamento sobre a comunidade. E quando ela perguntou para mim assim, a Alciones perguntou para mim, qual é a visão que a senhora tem da igreja no futuro? A visão de futuro que a senhora tem da igreja. Prontamente eu respondi, uma igreja martirizada, uma igreja perseguida, uma igreja de mártires, uma igreja de sangue derramado pela defesa da fé. Claro que eu tinha que pôr esse pensamento numa frase elaborada, mas o espírito com o qual eu falava foi isso que eu acabei de dizer para vocês. Então nós redigimos esta visão. Sustentar os que foram despertados para a fé no ressuscitado, no caminho exigente da santidade proposto pela Igreja Católica, até o martírio, se necessário, com o espírito de gratuidade. Eu quero destrinchar esse pensamento, subdividindo para ficar mais fácil. A nossa missão consiste em despertar do coração das pessoas Jesus Cristo. Colocar as pessoas frente a frente com Jesus Cristo e despertar nelas a fé recebida no batismo para que elas façam a sua adesão
para que elas prestem a sua adesão a Jesus e ao seu Evangelho. Aqueles que se apresentam já batizados, mas na ignorância total a respeito da fé católica, nós procuramos encaminhar, despertar nelas essa fé adormecida, esse batismo adormecido, para renovarem os seus compromissos batismais e levar todos à plena comunhão com a Igreja, despertar no coração das pessoas o amor, a dedicação, a grandeza, a maravilha, a admiração pela doutrina da nossa Santa Igreja. Agora, cabe-nos, pela visão que eu estou desenvolvendo com vocês, sustentar esta fé que foi despertada e que foi desenvolvida na catequese, despertado no querigma e desenvolvido na catequese. Mas esse conteúdo de fé e esta experiência de fé precisam ser sustentados através de um caminho, através de um programa, através de um ensinamento organizado, sistemático, através da convivência entre os que partilham do mesmo ideal, do mesmo carisma, da mesma espiritualidade, da mesma missão. Então nós temos um caminho de santidade. Só que no meio, entre caminho e santidade, entre essas duas palavras, eu coloquei a palavra exigente. Caminho exigente de santidade. Meus queridos, não existe santidade que não se faça através de um caminho, através de uma trilha, através de balizas bem plantadas, de um caminho bem definido, mas com a consciência de que eu tenho que estar disposta a viver as exigências que uma vida de santidade me impõe. Não se fica santo sem a graça de Deus. Mas a graça de Deus não age sem o nosso consentimento, sem a nossa adesão, sem a nossa participação. E como nós sabemos de que barro nós somos feitos, esse caminho de santidade é duro, é pedregoso, é espinhoso, é cheio de altos e baixos. Mas eu não posso perder de vista o que eu quero. Eu quero ser santo como meu Pai do céu é santo, como Jesus pediu, como a palavra de Deus exige daqueles que são aderentes ao Evangelho de Jesus Cristo. É um caminho exigente, mas é um caminho também, ao mesmo tempo que exigente, é um caminho prazeroso. É um caminho que me faz uma pessoa bem-aventurada, feliz. Porque nós, cada dia, nos envolvemos mais com a fonte da felicidade, que é Deus. Esse caminho exigente de santidade é proposto pela Santa Igreja Católica. Ninguém inventa caminho de santidade. Nenhum fundador inventa um caminho de santidade. O fundador é inspirado para, dentro do caminho exigente de santidade que nos propõe a Igreja, descobrir de que modo se vai viver, se vai caminhar por esse caminho. Aí sim, cada fundador tem a sua inspiração, cada movimento tem o seu caminho próprio de chegar à santidade. Até onde? Até onde eu devo me envolver com a proposta de vida santa? Aí vem aquela visão com a qual eu comecei este momento de instrução, de formação sobre a visão.
até o martírio se necessário. Nós estamos vivendo um tempo preparatório para esse momento de martírio. Do lado de cá do mundo, que do lado de lá, na Ásia, na África, nos países onde os cristãos são minoria, estão sendo massacrados, estão sendo presos, estão sendo torturados, estão sendo mortos por causa da fé. Não porque façam baderna em nome do Evangelho, não porque queiram justiça a ferro e fogo em nome de um pseudo-evangelho, mas pelo fato de serem cristãos e não abrirem mão da sua fé. Por isso o catecismo vai também no ponto 1473 explicar para nós o que é o martírio. O martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé. Designa um testemunho que vai até a morte. Quem é o mártir? É aquele que dá testemunho de Cristo, morto e ressuscitado, ao qual está unido pela caridade. O mártir é aquele que dá testemunho da verdade da fé e da doutrina cristã. Enfrenta a morte num ato de fortaleza. Enfrenta a morte num ato de fortaleza. Fortaleza de espírito, diante das ameaças daqueles que nos impedem a vivência e a transmissão da fé. Por isso, o nosso querido Papa Bento XVI, na sua Porta Fidei, no ponto 13, no parágrafo 6º, diz assim, esse ponto 13, para mim, é o ponto alto da porta da fé. Pela fé, ele faz uma jogada como a carta aos Hebreus faz. Pela fé, os mártires deram a sua vida para testemunhar a verdade do Evangelho que os transformara. Como é que eu sei que uma pessoa é evangelizada? Como é que eu sei que ela não só passou pelo primeiro anúncio, pelo querigma, mas o querigma, o conteúdo do querigma passou por ela? É pela transformação da sua vida, pela conversão da sua vida. Os mártires deram a sua vida para testemunhar a verdade do Evangelho que os transformara, tornando-os capazes de chegar até ao dom maior do amor, com o perdão dos seus próprios perseguidores. Nós estamos correndo um grande risco de esvaziarmos a maravilha da nossa fé, por falta de conhecimento. Graças a Deus, uma paróquia, a paróquia de Nossa Senhora da Divina Providência, se abriu para nós aqui em Belo Horizonte, para que nós pudéssemos iniciar aquilo que vai ser o assunto do próximo Sínodo dos Bispos, a nova evangelização nos nossos tempos, e é uma experiência que nós vamos iniciar com muita fé na assistência e na condução do Espírito Santo, porque vamos usar como fundamento das verdades que nós vamos anunciar a Sagrada Escritura, documentos do Concílio Vaticano II e o Catecismo da nossa Igreja. Por isso, eu quero terminar com a oração
que hoje a igreja nos propõe que façamos. A igreja, nesta oração, reafirma e agradece a Deus o mártir São Justino, pelo mártir São Justino, a quem Deus concedeu um profundo conhecimento de Cristo pela loucura da cruz. Mas a igreja também nos dá uma pista para o que nós queremos pedir a Deus no dia de hoje. Concedei-nos, por intercessão de São Justino, repelir os erros que nos cercam e permanecer firmes na fé. Repelir os erros morais, de fé, que nos atacam a todo momento, nos assediam, tentam nos seduzir, nos tirando fora do contexto da fé cristã, católica. Nós precisamos permanecer firmes na fé da igreja, repelir os erros com toda a convicção, porque sem convicção ninguém convence ninguém, e agradecer muito a Deus pelo nosso chamado a sermos testemunhas de Jesus. O Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, número 42, ensina: desde o início, alguns cristãos foram chamados, e alguns sempre são chamados, para dar o testemunho supremo de seu amor diante de todos os homens. O testemunho de amor a Jesus Cristo. Amor e fé, minha gente, caminham, são duas faces da mesma moeda. Mas esse testemunho de seu amor diante de todos os homens, como São Justino deu diante dos reis, dos imperadores, de modo especial perante os perseguidores. Por isso está falando do testemunho do seu amor, também por aqueles que nos perseguem. A Bíblia chama até de bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa do reino de Deus. O martírio é estimado pela Igreja como exímio dom e suprema prova de caridade. Se a poucos é dada esta graça, todos, porém, devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens, segui-lo no caminho da cruz, entre perseguições que nunca faltam à Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.